Gravação. Como não existe nenhuma ciência do autismo, né, séria, estamos no grupo de estudos recolhendo aqui e ali dos mais diversos pensadores indicativos do que seria a marca primeira da subjetividade, o início, né, uma espécie de fundamento psicológico, a primeira imagem. O Freud chamou de protopseudos, a gente vai ler aqui no projeto. Daqui a pouco vamos chegar no protopseudos. A primeira mentira, né? A primeira imagem, porque a imagem sempre é falsa, né? Por isso que chama primeira mentira. Proto é primeira, né? Pseudo é falso. A psicanálise, muitos dizem que é uma pseudociência, uma ciência falsa. Então, Freud denominou proto-pseudos e que diversos outros pensadores, vindo por caminhos diferentes, cada um deles. Ô, Leila, boa noite, hein? Agradecimento por ter vindo. Leila é uma das que tem melhor formação em psicanálise que eu conheço, que tem uma perspectiva mais aberta um pouco, permite o questionamento, né? Raro encontrar psicanalista que não esteja enrijecido pela própria teoria. Então, eu tenho que agradecer sempre a paciência que a Leila tem de tirar o domingo. Nem sempre pode, mas quando pode, vem. Obrigado, Leila. Então, a primeira imagem, né, que o Freud chamou de protopseudos, e que diversos outros pensadores, vindo por caminhos diferentes, um deles foi o Konrad Lorenz, com o conceito de imprint para o caso das aves. Que sai o pintinho, sai do ovo e segue uma figura errada, né? Então, é também um protopseudos, tá vendo? A primeira mentira, porque ele pulou fora do ovo, o pintinho. Se ele, né, a história do patinho feio, então, segue outra mãe, que não é a mãe da família dele. É um caso típico onde o instinto animalesco, no caso, que tem no burrinho, na vaquinha, né, no bezerrinho, tem nos animais mamíferos, faltou na ave, né? Então, nas aves. Outros ainda, como Agostinho de Hipona, que a gente já leu no capítulo 1 de Confissões, agora vamos ter que reler na perspectiva do autismo, né? A gente leu lá, foi outro propósito. O Agostinho de Hipona era um jogador, quanto mais, muito inteligente, muito habilidoso com a linguagem, o gênio, né? Um verdadeiro gênio, mas igual o Konrad Lorenz, ele seguiu a figura errada, né? Muito mulherengo, né? E tal, etc. Aí ele quis saber por que ele era assim. E diz ele, no Confissões, que observando o bebê recém-nascido, faz pirraça com a mãe, domina a mãe fica atarantada com ele, pateta, porque ele faz carnaval com a mãe. E o Agostinho foi escrever uma coisa fantástica para nós, né? Assim, como que a criança controla a mãe. Então, Agostinho de Hipona, pela capacidade de jogar com a mãe, haveria um núcleo primitivo que se implanta na criança desde o seu nascimento, que a orienta a tomar o eu do outro que deveria evoluir para o seu eu, né? O eu do outro que deveria evoluir para que ela tivesse o eu dela. Sendo que, para aqueles que permanecem no autismo sem linguagem, não aconteceria essa evolução, né? Não é interessante? Então, nesse sentido, nós estamos aqui dizendo assim, seria uma ciência do autismo, né? O que tem de científico para lidar com o autismo é uma espécie de ciência do diagnóstico, né? Procurar dar o diagnóstico o menos errado possível, né? Porque eles tentam fazer da melhor maneira, né? A gente não pode também jogar no lixo tudo que é feito, tá? Ajuda muito, né? Eles estão tentando agora descobrir alguns marcadores. O pânico do autismo se espalhou tanto que eu tenho visto agora aqui na cidade de Vitória, eu começo a observar em Curitiba, em São Paulo, Belo Horizonte, na cidade, observando no parquinho, assim, no supermercado, no cinema, na rua. Parece que os pediatras, quer dizer, a notícia se espalha, todo mundo apavorado, ninguém quer ter um filho autista, né?
Então, os pais estão estimulando os bebês, tá, na rua. Eu vi aqui no calçadão de Cambori, uma criança de 8 meses tentando empurrar uma bicicletinha. Estão percebendo que a bainha de melina, que tem que desenvolver com experiência, a queda, né, o escorregão, o tropeço, assim, meu filho, você caiu, levanta. Estão redescobrindo o mundo, né? Ninguém quer ter um filho autista, o pai faz o inferno. Se o médico mandar e souber disso, olha, você tem que levar seu filho para o parquinho, tá? O balancinho antigo, né? Soltar a bombinha de São João. Viver a infância, né? Não precisa ensinar Abel, isso. Fala, Melk. não sei se tem muita relação com o assunto, mas recentemente eu li a Dissecação da Personalidade Psíquica, que é aquela nova conferência introdutória, e o Aham. Freud fala que quem cria e forma o superego da criança é o superego do próprio pai e a mãe, sabe? Tendo em vista também que o superego faz parte dos valores sociais, ou seja, É, que também compõe, né? É composto. exatamente. Herança cultural, a lei, né? Agora, o grande outro, né, que o Lacan chama o grande outro, está virando na boca do médico, do pediatra, do responsável, do psicólogo da sociedade, está virando o grande outro, um vozeirão geral, assim, temos que nos precaver contra o autismo. É bom, né? Não é ruim, não. O superego entra ditando, então, socialmente, que vai entrar na cabeça dos pais, que vai transmitir para os filhos uma coisa que nós já sabíamos desde antigamente, né? Se for desconhecido, não traduz, pois para traduzir precisa ter a linguagem. Motivo pelo qual o autista não verbal não pode ser solto na rua, não consegue traduzir onde se encontra, não reconhece nada estranho, não sabe se comunicar e usa um cordão de identificação pendurado no corpo em local visível. Ele viveu uma vida circundado pela mãe, ela mesma avessa ao mundo desconhecido, prisioneira dos espaços seguros, faltando-lhe um homem não dominado por ela, que a desrespeite no direcionamento dos filhos. Ah, Débora, você, negócio de desrespeito, não é bem desrespeito, não, né, de tratar mal a mulher, não. É assim. Até ela fala isso, né? Ó, vai lá com o seu pai, vai com o seu pai. Ela fala assim, quer dizer, é um desrespeito que ela mesma se impõe, né? Ela mesma se abre mão de querer respeito demais. Vai lá procurar seu pai que ele te leva. É, tratar mal a mulher, então, né? Ela mesma se trata mal falando isso, vamos dizer dessa maneira. Desrespeito no direcionamento dos... A mãe é louca na proteção dos filhos, e está certa, né? Alguém tem que proteger, né? Ao ponto de impedi-los de ter experiência com estranhos. Cresce desesperadamente o número de humanos sem linguagem, superprotegidos por mães que impedem que se desenvolvam neurologicamente, enfrentando experiências, que são experiências que vão formar a baía de Melina, né? Eu estou lendo isso aqui agora porque a gente vai encontrar agora isso no Freud, no projeto. Se souber ler o projeto assim, né? Tratando experiências com o mundo desconhecido, o problema neurológico do autista é sua falta de experiência com o mundo desconhecido, o que impede que se desenvolva sua baía de mielina, que favorece a transmissão de sinapses, que estou chamando aqui de neurônio da fala. É um texto, como a Leila disse lá no grupo, onde ela tem um grupo, a Leila, muito bom, que é mais livre, pode escrever um monte de coisa lá, dá confusão em tudo, mas fala assim, o Adelma é escritor, hein? Escritor escreve erraticamente para poder ir soltando, né? Os neurônios da fala, que não existe neurônio da fala, né? Não existe isso. Que necessitam exercícios fora do domínio da mãe, em sua experiência do que vive, né, na exigência do politicamente correto. A mãe tem que impor a imagem, a gente sabe disso, não está errado, né? Ela vive submetida a um politicamente correto, na relação com a autoimagem. A mãe é louca e não sabe, e pior, tem marido concordando com ela. Então, são textos que não é literal, né? O texto não é literal.
Muitos tomam literalmente e dá confusão nos grupos, né? Aqui tem uma passagem interessante que eu fui achar no Zé de Alencar, o eu como uma organização. Primeiro romance do Zé de Alencar, 5 minutos, é bem fininho. Um raio de luz esclareceu de repente o meu espírito. Estava desenganada. O poder da ciência, o olhar profundo, seguro e infalível desse homem que lê no corpo humano como um livro aberto, tinha visto no meu seio um átomo imperceptível. E esse átomo era o verme que deveria destruir as fontes da vida, apesar dos meus 16 anos, apesar de minha organização, apesar de minha beleza e dos meus sonhos de felicidade. Então aqui a moça, né, a personagem, através do autor, né, fala que a organização dela estava ameaçada. Tá vendo que interessante a organização? No ano seguinte, Zé de Alencar publicou o segundo livrinho dele, A Viuvinha. A influência que o vestido preto devia exercer sobre essa organização ardente revelou-se logo. De novo, emprega o vocábulo organização, uma vez em cada romance. No Guarani, tem 10 ocorrências da organização. Tá? Assim, o amor se transformava tão completamente nessas organizações, que apresentava 3 sentimentos bem distintos. Um era uma loucura, o outro uma paixão, o último uma religião. A imagem dessa bela menina, casta e inocente, produziu naquela organização ardente, e por muito tempo comprimida, o mesmo efeito de faísca. Então, aqui tinha uma organização ardente, reprimida, né? Ele só faltou empregar o vocábulo do Freud, tá? Uma organização ardente também reprimida, comprimida. Uma faísca que explodiu a organização, né? Era preciso que não fosse mulher para não sentir o orgulho de dominar essa organização. Então, a mulher que tem o orgulho de dominar a organização. Manter-se organizada, né? Manter circunspecta, né? Manter a postura. Era preciso que não fosse mulher para não sentir o orgulho de dominar essa organização e brincar com a força, obrigando-a a curvar-se diante do seu olhar. Que era o Peri, né? Aqui é a Cecília dominando a organização chamada Peri, né? Peri era o índio. 4. Peri mostrando nos movimentos de toda a força muscular de sua organização. De aço, ainda por cima, ó. Organização de aço. Com a mão esquerda, segura a nuca de Loredano. A atitude era respeitosa, mas o seu porte tinha a altivez inata das organizações superiores. O porte parecia uma organização superior. Isabel pronunciou esta palavra numa espécie de delírio. Uma revolução súbita se tinha operado em toda aquela organização. Olha só que interessante. Bem freudiano aqui, né? Uma revolução que modificou o ego, né? Uma revolução súbita operou-se, né? Transformando a organização. Ela virou outra pessoa, né? Comprimida, os atos da vida real, assim, são também psicanalíticos, né? Faz mudar a pessoa. Não precisa ser sempre no consultório do analista, né? A própria vida, né, causa mudanças. Comprimida, outra vez aqui o comprimido, ó, reprimido, né? Reprimido desde a infância, a sua organização se expandir, ó. Olha que bonito. Isso aqui é a frase do Freud, né? A frase do Freud, essa. Comprimida desde a organização, a sua organização se expandira com veemência no meio deste país vigoroso. Loredano aproximou-se, tremendo, pálido e ofegante. Toda a força de sua vigorosa organização, ó, toda a força do seu ego, né, do seu narcisismo, né, toda a sua vontade poderosa e irresistível estava vencida, foi derrotado. O ego dele foi derrotado, subjugado,
diante de uma menina adormecida. Quando o Loredano entrou no quarto da Cecília, que ia raptar ela para levar no colo, né? Boa noite, Cristóvão. Obrigado por ter vindo. Nona ocorrência. Quando Dom Antônio de Maria, sua dor era de um pai, quanto a Dom Antônio de Maria, sua dor era de um pai que havia perdido um filho. Era dor muda e concentrada que abala organizações fortes, tá? Ó. Aquele homem todo circunspecto, com a sua organização combalida. José de Alencar emprega, então, repetidamente aqui no Guarani, né? O vocábulo organização. Porque aqui nós estamos entrando no ego, ó, introdução do ego no projeto, é um rascunho que Freud mandou jogar no lixo, né? Ficou guardado, não publicou. É o único lugar do mundo, né? Onde tem, então, esse material que nós estamos lendo. Nenhum outro escritor escreveu isso, nem médico, nem ninguém, né? Psiquiatra nenhum, neurologista, ninguém mais no mundo escreveu. Nem o Freud quis publicar. Então, agora nós estamos aqui, é o seguinte, o Freud está com um projeto de uma psicologia científica, ele que nunca viu neurônio nenhum, né? Nunca viu neurônio nenhum, Freud, criou uma fantasia aqui imaginária que tem um psicanalista que chama de neurologia fantástica, igual de Allan Poe, né? Criou daqui a pouco me lembro o nome dele. Tem um livro que fala que o Freud criou uma neurologia fantástica. O único lugar também que fala isso. Então, Freud criou uma neurologia fantástica, onde ele viu neurônios, imaginou neurônios com funções distintas umas das outras. Até agora vimos 3 categorias, né? O neurônio fisiológico, né, do corpo físico, o neurônio psicológico, que é os sentimentos na mente, né? E o neurônio da consciência, que são as decisões morais que toma, né? Toma decisão, a decisão é sempre moral. O efeito, porém, com a hipótese da atração de desejo e da propensão ao recalque, tá? É um desejo, e o desejo sempre é recalcado, né? Reprimido. Falou várias vezes aqui na Viuvinha, né, no Guarani, né? Organização reprimida, comprimida, né? O desejo está contido, precisa ser controlado, você não pode sair por aí fazendo o que quer na realidade, né? Propensão já abordamos o estado de psi do psicológico que ainda não foi discutido, pois esses 2 processos indicam que no psicológico se formou uma organização, ó, cuja presença interfere nas passagens das tensões internas, quantidades que, na primeira vez, ocorreram de determinada maneira, acompanhado de satisfação ou dor. Essa organização se chama ego. Tá? Quando você vê uma pessoa, então, composta, né, que não está decomposta, numa loucura, né, a organização se chama ego. O ego é uma organização, então. O eu, né? O eu é uma organização, lá, como igual, né, José de Alencar, bem antes do Freud. Pode ser facilmente descrito se considerarmos que a recepção sistematicamente repetida da quantidade das tensões endógenas internas em certos neurônios do núcleo da cabeça, né? Quando eu falo núcleo é a cabeça. E o consequente efeito facilitador das comunicações entre os neurônios produzem um grupo de neurônios que é constantemente investido. Ele vai chamar o neurônio do eu. E que, desse modo, corresponde ao veículo de reservas requerido pela função secundária, função psicológica. O ego deve, portanto, ser definido como a totalidade dos investimentos psicológicos. Olha como ele define aqui o eu, tá? O eu é o total dos investimentos psicológicos existentes em determinado momento, nas quais cumpre diferenciar um componente permanente e outro mutável.
É fácil ver que as facilitações entre os neurônios psicológicos fazem parte dos domínios do ego. Tá? As facilitações, quer dizer, o tráfego interno, né? Do neurônio psicológico, já que representam possibilidades. Se o ego for alterado, de determinar a sua extensão nos momentos seguintes. O ego é um grande reservatório de libido. Lá no futuro vai dizer, ó, agora, após a distinção entre eu e id, 1923, do ego e o id, né, temos que reconhecer o id como o grande reservatório da libido. O id, né? Vai mudar isso no mal-estar, 1930. Foi decisivo neste ponto a introdução do conceito de narcisismo, a compreensão de que o próprio eu se acha investido de libido, constitui mesmo o reduto original dela, da libido, o seu quartel-general. Então, o grande reservatório, o depósito, essas palavras do Freud persistem quase que uma vida inteira. E que é a mesma coisa que escreveu o Zé de Alencar. Uma organização que acumulou ali toda a potência, né? Continuando. Embora o afã desse ego deva esforçar-se por se livrar de seus investimentos pelo método da satisfação, isso não pode acontecer de nenhuma outra maneira senão por ele diferenciar a repetição das experiências de dor e dos afetos, e pelo método seguinte, que é geralmente descrito como inibição. Ou você avança descarregando, ou você inibe, retrai e contém, né? Uma quantidade interna, né, as tensões internas que irrompe em um neurônio a partir de um ponto qualquer, continuará em direção à barreira de contato, a sinapse, né, então vai caminhar para a descarga, que estiver mais facilitado, o caminho já tradicional, né? Se a gente for pensar no autismo, aqueles que são muito nervosos, assim, que não, só geme o tempo todo, é um trilhamento que repete, só aquele, não sai disso, né? Não avança para a simbolização da repetição. Então, caminho facilitado que repete. Estabelecendo uma corrente nessa direção da facilitação. Explicando com mais precisão, a corrente da tensão interna se dividirá na direção das diversas barreiras de contato, vai até ali e fica, na proporção inversa da resistência. Quanto mais resistente for, menos avança e permanece só no caminho já trilhado, né? Em tal caso, quando uma fração se choca contra uma barreira de contato, cuja resistência é inferior a ela, não passará praticamente nada por esse ponto. Encontrar uma resistência forte não avança. A própria mãe tem medo, né? Ela faz as mesmas coisas sempre para poder não correr risco, né? Essa relação pode facilmente conduzir-se para cada tensão interna no neurônio, pois poderão surgir frações que sejam superiores também ao limiar. É um instante que tem que romper, né? Umbral. De outras maneiras de contato assim, o curso adotado dependerá das tensões e da relação das facilitações. Algo interessante. O curso do desenvolvimento, né, vai depender, então, das tensões internas e do caminho que encontrará a saída, tá? O Freud fumava muito, tem um cara que bebe uísque, né? Tem que válvula de escape, né? O curso adotado dependerá das tensões e das facilitações. E é por insistência e por alargamento que se desenvolve, né? Ele tinha dito lá em cima isso. Tem um neurônio A, B, C que ele criou. O Freud ia criando neurônio assim que precisava, né? A gente tinha visto lá em cima que precisa alargar as vias de acesso. A estrada tem que aumentar a largura para passar mais automóvel, né? Você tem que insistir até você virar habilidoso, né? Adquirir expertise, né? Já conhecemos, porém, o terceiro fator poderoso. Quando o neurônio vizinho, tá? Como é que alarga? Alarga, né? Estradas vicinais, né? Tem que atingir os vizinhos e expandindo.
Quando o neurônio adjacente é simultaneamente investido, isso atua como uma facilitação temporária da barreira de contato. Ele está ensaiando, né? Temporariamente ensaiando da sinapse, né? Barreira de contato da sinapse, existente entre os dois, modificando o curso da corrente, que, de outro modo, teria tomado a direção de uma barreira de contato já facilitada. Ou segue pelo caminho facilitado, ou vai procurar caminho na região adjacente. O adjacente recebe a notícia, ele está avisado, botei em vermelho aqui, né? Tentou passar por aqui, com esforço e insistência, se alargará cada vez mais. Assim, pois, uma catexia colateral, um investimento lateral, atua como uma inibição. Então, esse investimento lateral, ele é a tentativa de abrir caminho, e, ao mesmo tempo, é um impedimento da abertura, né? Porque tem que fazer esforço, né? Uma inibição do curso, a memória se expandindo, porém também inibida dessa expansão. É isso, né? O comentário que eu fiz no início aqui, assim, a Leila, ela tem um conhecimento extenso da psicanálise, mas ela está propensa ao quê? A escutar essa loucura que nós estamos falando aqui. Quer dizer, então vai abrindo um pouco. Porque um psicanalista tradicional fala assim, Adelmo, você está com a cabeça ruim, rapaz, você está mal, você precisa procurar um psicanalista, você está falando umas coisas que não é isso, tá? Aí tenta botar você no caixote, né? Aqui nós estamos tentando abrir, né? Investimentos colaterais, né? Que são neurônios adjacentes, você tem que procurar, então. Boa noite, louco por literatura. Chegou atrasado, perdeu a citação aqui do Homem da Sua Terra, lá de Fortaleza, o Zé de Alencar, tá? Nós lemos aqui em cima, ó. Ave o vinho, Guarani, 5 minutos. Depois você vê no vídeo. Aqui tem também a Ana Patrícia, que é professora em Fortaleza, ela está divulgando o livro lá, tá? A Ana Patrícia está fazendo um bom trabalho de Machado de Assis. Trabalha em sala de aula, assim como também louco por literatura da aula. Professora, né? Voltando aqui, então, o neurônio adjacente, né, são os caminhos que você vai abrir a associação livre de ideias, tá? Você vai, até você conseguir falar de outra maneira o seu sintoma, né? Repetindo, então, aí vem, assim, pois, uma catexia colateral atua como uma inibição, impede, né? Imaginemos o ego como uma rede de neurônios catequizados, investidos. Então, o ego tem o quê? Uma série de, como diz Raul Seixas, né? Aquela velha opinião formada sobre tudo, né? O ego tem uma rede de neurônios já investido, já sabe tudo, né? E bem facilitados entre si, navega tudo ali dentro, da seguinte maneira. Suponhamos que uma surpresa, né? Uma quantidade nova penetrasse no neurônio A. Aqui ele criou neurônios novos, tá vendo? Vindo do exterior, então. Se não fosse influenciada, ela passaria para o neurônio B. Mas ela é tão influenciada pelo investimento colateral de A, chamou de alfa, que libera apenas uma fração para B, e talvez nem sequer chegue de todo a B. Uma tentativa, né, para B, mas não chega. Para inaugurar um novo neurônio, né? Para inaugurar uma nova memória, abrir uma passagem. Logo, se o ego existe, ele deve inibir, reprimir os processos psíquicos primários que ficam tentando passar, né? O ego tenta segurar o id, né? Tentativa de ir para frente, o ego com medo segura. O eu é autorrepressor. O eu é autorrepressor contra os avanços dos processos primários do id. Aqui nós estamos no capítulo chamado Introdução do Eu, né? Introdução do Ego. Pela primeira vez, né? O Freud nunca tinha falado isso antes, tentando que nesse projeto introduzir o eu como uma organização. Boa noite, Adel. Boa noite, Leila. Boa noite. Então, eu estou querendo entender, assim, por que ele descartou, então, esse projeto, né?
esse texto? Por que que ele descartou, não publicou? Porque aí ele está tentando, é como se ele estivesse localizando, né? As três instâncias, né? O id, o ego, É, o id, o ego, e depois, talvez ali o superego, né? Ele está é, tentando localizar como neurônios, né? é. O que não deixa de ser. O que hoje já é o que acontece, porque assim, não há uma localização, acho que nem a psiquiatria consegue fazer isso, né? Não, Não há uma localização exata ali. Onde é que está o ego? Onde é que está o id? Onde é que está o superego? Né? Não tem isso. Não conseguiram ainda comprovar isso. Só tem o quê? Os neurônios, os neurotransmissores, né? As ligações, que com o tempo isso aí também vai se desligando, e aí vai vindo, surgindo a demência, vai surgindo aí, né, o Alzheimer. Mas, assim, o que ele está... Isso aí não entendi porque que ele descartou. Seria, então, por uma questão de não poder comprovar, né? Ali localizar cientificamente falando, dentro da medicina, na época, né, naquela época, mas que ele tá, eu não entendi porque que ele descartou, porque isso é. aí hoje pode até ser usado dentro da neurociência, né? Tem o Mark Solms, né, da África do Sul, um psiquiatra médico neurologista que criou a neuropsicanálise, toda ela baseada nesse projeto do Freud. Ele fala assim, estava tudo lá, é porque o Freud aqui parece, Leila, ele fez Exato. assim, uma espécie de um estudante que fez uma redação ruim, uma má redação, e ele modificou, reaproveitou todo esse material com outros nomes depois. Mas nós estamos vendo aqui o id, o ego e o superego. O superego é a consciência, vai aparecer aqui embaixo, ó. Isso. É o juízo. Ele vai chamar de juízo. Então, né, o ego, aqui, para quem ainda não tem muito conhecimento aprofundado, né, o que é do texto todo que ele fala, né? O ego, a introdução do ego. O ego é o eu, É, é a nossa consciência. O ego é o que decide o que fazer e o que não fazer. é, Né? O superego é o filtro, é o que vai filtrar, né? Vai dizer o que pode, o que não pode, ou então vai reprimir. E é interessante, porque assim, faz todo sentido para o que a gente já trabalha hoje, né? é. Então, como a neurociência deve ter pego aí, então, alguma coisa e já está, né? A neurociência já vem comprovando esses estudos de Freud. É. Que agora tem a neuropsicanálise, né? Alguns psicanalistas não... Eu não mexo muito com isso, não trabalho com isso, né? Mas, assim, alguns psicanalistas já trabalham com essa questão, neuropsicanálise, né? É, Neuropsicanalista. Tem é, pós já tem pós sobre também. isso, pós-graduação sobre isso. Tem. É interessante, porque não deixa de ser humano tudo, né? Por exemplo, eles falam que o sistema límbico, a área do gozo, né? Que os drogaditos, usuários de crack, assim, dormem o dia inteiro nas calçadas, o sistema límbico, por exagero de droga, esse sistema límbico seria o id ali, e a medicina psiquiátrica hoje, junto com a neurologia, tem vários medicamentos de neurotransmissor com efeito de droga, diferente do crack, mas que acalma o delírio, aquela agitação toda, né? A Ritalina, né? Que a criança toma para tirar a hiperatividade. Então, a ciência hoje, ela recorre muito a um pouco da psicologia através do medicamento, né? É um tratamento medicamentoso e não simbólico, né? Daí Ô, a Adelmo, Fala, Mel. ah, já foi comprovado, né? Inclusive, os psiquiatras recomendam muito a risperidona para psicóticos, porque a risperidona ela contém um pouco a dopamina, e a dopamina é justamente o excesso dela que faz com que a pessoa tenha as ideias, né? A famosa onipotência dos pensamentos. É, perfeito. Então, aqui nós estamos nessa questão da introdução do eu. Número 4 aqui. Uma inibição desse tipo, onde o eu inibe, né, o avanço, contém, né? Uma inibição desse tipo representa, porém, uma vantagem decisiva para o lado psicológico da cabeça. Tem, então, a vantagem, a inibição, né? Suponhamos que o neurônio A
seja uma imagem. Aqui no texto inteiro, tá? Você que está acompanhando a leitura, Marcos, de vez em quando você, né, dá umas ideias interessantes aí. Assim, o único lugar nesse documento aqui, do Freud, onde ele não sei se o Freud confundiu ou foi de propósito, que ele, de repente, ele botou que o neurônio é uma imagem. Quer dizer, o Freud não estava fazendo nenhuma coisa neurológica, não. Ele só deu o nome de neurônio, mas é um neurônio imaginário, né? Porque o neurônio alfa aqui, que é um neurônio, né? Neurônio A, supõe-se que o neurônio A seja uma imagem, ó. Esse ato falho, né? Se é um de propósito, que ele diz que agora não é mais neurônio, então é só imagem. Essas imagens que ele cria, né? Tudo imaginário. Suponhamos que A seja uma imagem, A foi definido como neurônio, mas aqui Freud confunde com imagem. Suponhamos que A seja uma imagem minêmica hostil. E o B é um neurônio-chave. Um ele chamou de imagem, outro neurônio. Neurônio-chave para o desprazer. Então, um é uma imagem hostil e o outro é chave. Então, se A é despertado, a imagem hostil, né? Vai despertar também um desprazer, primariamente. O desprazer, primariamente, será liberado. Quer dizer, você está com medo do escuro, você está na situação de hostilidade, né? Está com medo. Então, o desprazer é liberado, porque o medo gera desprazer. O que talvez fosse inútil. E o é, de qualquer modo, quando ele é liberado em sua totalidade. Com a ação inibitória de alfa, que vem do eu, né? Porque dizem aqui que é importante também que o eu reprima, né? Porque senão você vai igual um doido, né? A ação inibitória é necessária. Com a ação inibitória desde alfa, né? A liberação de desprazer ficará muito reduzida e o sistema nervoso será poupado, sem qualquer outro dano do desenvolvimento e da descarga dos excessos, né? Das tensões. Agora se torna fácil imaginar como o ego, como com um auxílio de um mecanismo que será o juízo, mais na frente ele vai dizer, né, o ego recorre a um juízo, a uma ideia, né? Eu preciso me segurar aqui. Que atrai sua atenção para novo investimento iminente da imagem minêmica hostil. Então, você está com medo do lobo mau, não avança, recua. Pode conseguir inibir a passagem da quantidade de uma imagem minêmica para a liberação do desprazer, por meio de uma copiosa, né, quantidade grande de investimento colateral, que pode ser reforçada de acordo com a necessidade. Tá? Então, você vai liberar o desprazer inaugurando uma via, né? Inaugurando uma via que poderá ser reforçada de acordo com a necessidade. Aqui está ligando aqui, então, essa via aberta no neurônio lateral, né? Vizinho, que ele chamou, né? Como se fosse assim, inventou uma nova explicação, achou uma associação livre de ideias. Ah, foi por isso que eu fiz aquilo. Ele chamou aqui de neurônio adjacente, né? Você achou uma via de escoamento. Todo esse processo que nós estamos falando aqui é para ir abrindo cada vez mais a cabeça, né? Abrindo o cérebro, tornando-se mais habilidoso e mais inteligente com as coisas. Então, a liberação é captada pelo próprio ego. Teremos nessa mesma liberação a fonte do dispêndio e o investimento colateral inibidor exige do ego. Nesse caso, quanto mais intenso for o desprazer, mais forte será a defesa. É lógico, né? Quanto mais agitado você tiver, mais forte você tem que segurar o eu seu, né? Quanto mais intenso for o medo de avançar, quanto maior será o desprazer, o medo, né? Mais forte será a defesa contra esse avanço. Não vai lá não, não vai lá não, é perigoso. 15. Os processos primário e secundário no psicológico.
A conclusão do que até aqui se desenvolveu é que o ego em si, né, o ego no psicológico, o eu no psicológico, que consideramos no que tange as suas tendências, como a totalidade do sistema nervoso, então o eu é a totalidade do sistema nervoso, representante disso, né? Pode, quando os processos não são influenciados no psicológico, pode cair num estado de inermidade e sofrer dano em duas situações. Então, no processo primário para o secundário, nessa passagem, né, do id para a realidade, né, o princípio do prazer para o princípio da realidade, ele vai chamar lá no futuro, nessa passagem, você pode... Olha só a enormidade aqui do autista que não faz nada, assim, ou então a gente mesmo, né, quando está muito contido, né, se solta mais, meu filho, vai, né, essas coisas hoje. Você cai no estado de enormidade e sofrer dano, não desenvolvendo bainha de mielina e tendo que fazer a poda neural, então, porque não treinou o neurônio, né? Está morto lá dentro, não tem atividade nenhuma. Então, ele vai dizer em duas situações. Primeira delas, quer dizer, isto pode ocorrer, primeiramente, em primeiro lugar, quando ele, encontrando-se em estado de desejo, investe de novo a lembrança de um objeto e então põe em ação o processo de descarga. Lembra? E vai investir a descarga, mas pela lembrança só, né? Pelo imaginário. Nesse caso, deixa de ocorrer a satisfação, porque o objeto não é real, ele está investindo apenas no imaginário, né? Está se masturbando, por exemplo, sozinho, né? Não tem uma descarga na relação afetiva com outra pessoa, que é diferente, né? Interessante falar isso, porque a masturbação nunca é a mesma coisa que uma relação sexual plena. Por que que não, né? A ejaculação parece ser a mesma, né? Tá? Mas não é. Parece que há uma necessidade de uma conquista do outro, tá? Assim, é muito estranho isso também, né? Mas ele fala de um estado de É desejo uma que... completude, né? Um retorno, é um eterno retorno. É. É uma Por quê? completude, né? Está com a relação objetal. Pois é, né, Leila? Mas não é interessante? Assim, não questiona, não. Por que que um filho da gente, um menino, né, um garoto lá de 14, que está puberdade, né, não pode ter sexo com a namorada ainda, é claro, né? Tá, mas, ao mesmo tempo, tem a ejaculação, poluição noturna, né? Atende no consultório, está todo inibido, não sabe o que faz com aquilo, né? Mas é interessante dizer assim também, a masturbação não soluciona o prazer humano, né? O homem, ele precisa ter uma mulher, né? É uma coisa que a gente tem que se pensar um pouco também, né? Por que que não, né? Mas é curioso, né? Quer dizer, então tem aqui um estado de desejo que investe de novo a lembrança do objeto, você tem com ele na mente, né? E põe em ação o processo de descarga, mas a descarga não se efetiva na realidade no contato com ninguém. Nesse caso, deixa de ocorrer a satisfação plena, né? Porque o objeto não é real, mas está presente apenas na ideia imaginária. Olha só. Isso. Mas a masturbação, ela é a pulsão autoerótica, É, né? Então, é o sujeito com ele mesmo, né? Mas, assim, não é o suficiente. É como se tivesse, de alguma forma ali, né, talvez, sublimando, né, essa pulsão, já que ele não pode direcionar o outro, né, ter o outro no momento, e a pulsão, ela está latente, ela precisa dessa descarga, ele vai ter que dar um destino. Ou ele vai sublimar, ele vai trabalhar, ou ele vai, né, fazer essa descarga aí e se masturbar como cada um tem o seu jeito. é, Cada um busca o seu jeito para lidar com essa falta. Porque a falta, ela é psíquica, né? é. É psíquica. Então, quando você diz, mas por que será que a masturbação ela não é suficiente? Porque essa falta que é estrutural desse eu, desse ego, né? A gente inconscientemente vai buscar esse outro para se tornar completo, a outra metade da laranja, né? Então, a masturbação seria uma compensação da ausência desse outro, desse objeto. É.
É muito Mas que em interessante. excesso, né? Mas que em excesso também não é bom, né? É, O sujeito acaba adoecendo com isso. fica imaginário demais. E o interessante é que a masturbação tem ejaculação, né? Ela não é somente imaginária, mas ao mesmo tempo, como você disse, a falta é simbólica, né? Pode ter acontecido a ejaculação, mas a ejaculação imaginária, que então se completaria no outro, fica só na imagem mental, né? Porque quando você Exato. vai. A pulsão, porque assim, isso já é outro estudo, né? Que é a pulsão e seus destinos. Então, assim, a pulsão, ela começa no corpo. E aí a psique, né, vai direcionar, vai dar um direcionamento a essa pulsão, mas ela começa no corpo. Então, assim, quando você diz, mas ele ejacula, sim, ele vai ejacular, porque de alguma forma ali aquele corpo está querendo, né, é, procriar, fazer, né, isso já é de uma ordem mais instintiva. Mas, como nós temos a questão, né, do imaginário, a psique, o ego, ele vai buscar, então, um direcionamento, né, um objeto É, para exercer essa descarga. Se ele não consegue, fica no imaginário. Se tem o outro presente, é melhor, mais gostoso ter o outro. Às vezes não, né, também, depende de cada caso, um caso. Né? Às vezes é melhor ficar sozinho mesmo, é, dependendo, dependendo desse outro, né? é. Isso aí. Então, a ideia imaginária fica na mente. Para começar, o psicológico é incapaz de estabelecer essa distinção, já que só pode funcionar como base da sequência de estados análogos entre neurônios. Então, o psicológico é só uma base daquela sequência encadeadora. Assim, necessita de um critério proveniente de outra parte para distinguir entre percepção e ideia. O que eu estou vendo aí é real ou é só uma ideia na minha mente? Como é que eu distingo? Ideias dentro da cabeça não são reais, né? Eu preciso ir até a realidade para ver se Deus existe, né? Cadê Deus? Está onde? Ah, está no quarto agora. As ideias dentro da cabeça precisa ter uma percepção na realidade que ele vai chamar identidade aqui para frente. Vamos ver a identidade. 3. Por outro lado, o psicológico precisa de uma indicação que atraia sua atenção para o reinvestimento de uma imagem mnêmica, de uma memória hostil, e que lhe permita evitar, por meio de investimentos laterais, a consequente libertação do desprazer. Se o psicológico conseguir efetuar essa inibição a tempo, a libertação do desprazer, a liberação dele e, ao mesmo tempo, as defesas serão mínimas. Caso contrário, ocorrerá um desprazer imenso e uma defesa primária excessiva. Então, você avançou muito o sinal, o desprazer é grande. E a defesa vai ser grande. O ego vai ficar na imagem, se defendendo com força, para não avançar. Ambas, o investimento de desejo e a liberação de desprazer, quando a lembrança em questão é de novo investida, podem ser biologicamente nocivas. É o que acontece no investimento de desejo sempre que ela ultrapassa determinada quantidade e, desse modo, age como estímulo à descarga. Você tem que deixar vazar. É limpeza de chaminé, né? Senão a casa fica cheia de fumaça. Você tem que limpar a chaminé para dar vazão, né? Mas essa limpeza também é problemática, né? Até que ponto que você libera as tensões internas do id, né? E é o que acontece também na liberação de desprazer, pelo menos quando o investimento da imagem mnêmica hostil emana por associação do próprio psicológico e não do mundo externo. Aqui, mais uma vez, trata-se, portanto, de encontrar uma indicação para distinguir entre percepção e lembrança. Mais uma vez, isso. Aqui, no espanhol, tem uma nota de rodapé dizendo:
Talvez seja este o mais antigo intento de Freud para abordar o problema do exame de realidade, que chama, tá? Como é que você faz o exame de realidade? Procedimento pelo qual se decide se uma coisa pertence ou não pertence à realidade objetiva. Onde é que você comprou gato por lebre, hein? E o golpe humano é sempre esse, né? Você vender gato por lebre, né? Passar a sua proposta, né? E o exame de realidade falhou. Você comprou o gato por lebre, né? Você caiu no conto do vigário. Então, é permanentemente o dilema humano isso aí, né? Provavelmente são neurônios da consciência, né, os ômega, que fornecem essa indicação. A indicação da realidade objetiva é dada pela consciência. Olha aqui a consciência, o juízo, né? Agora, Delmo, tá me ouvindo? Estou. Isso daí pensando na questão de autoanálise, né? Mas aí quando você está no consultório que está lá sendo analisado pelo outro, esse exame de realidade, às vezes parece que o outro lado também parece que sustenta o imaginário do paciente, né? Para tentar ir conduzindo, sei lá, não sei qual é a condução exata, mas assim, o imaginário parece que flutua e o paciente retorna para a suposta realidade agindo da mesma maneira, né? Então, assim, o que seria esse exame de realidade? Aqui em Vitória, depois que essa bomba aqui, né, que surgiu aí, que eu vou falar aqui um pouquinho, não vou entrar com o caso pessoal meu o tempo todo não, mas de vez em quando é bom dizer. A minha esposa fez 40 anos de análise, né? Com a mesma psicanalista desde que eu conheci, chamada doutora Tânia Prates. Depois da separação absurda que aconteceu, que ninguém entendeu na cidade, né? Não foi traição, não foi perda de dinheiro, não foi nada, simplesmente não quero mais e pronto. Fui conversar com a psicanalista que acompanhou durante 40 anos o tratamento dela, né? Doutora Tânia, a senhora nunca convocou o marido aqui para saber se o que era dito no consultório tinha até onde era fantasioso, tá? Teve a questão, marquei um horário com ela, falei, doutora Tânia, a senhora sabe, né, da história toda, desde o início. Então, a Juliana tratou de um ponto aí, que é assim, talvez por causa dos podcasts que eu já estou anunciando há muito tempo, né, a relação que aconteceu aqui de uma tragédia, para evitar feminicídio, virei pesquisador, né? E também, assim, como é que o analista se vira no consultório, né? Aqui, eu conversando com alguns colegas, tem um profissional aqui que falou assim, Adelmo, quando eu estou em dúvida, principalmente, né, com feminicídio hoje, com feminismo, mulher muito empoderada, eu chamo o marido. Tá? E quando é o caso do marido, que também é alcoólatra, cheio de problema e que não sei o quê, eu mando chamar a esposa dele. Tem que tirar uma aferição com a realidade, tá? Tem que aferir, né? Então, é preciso também fazer algum tipo de checagem para saber, se não o analista vai junto com o paciente para o buraco, os dois juntos. Você fez uma pergunta aí porque você não está ciente, mais ou menos, ou talvez, assim, por causa de que veio essa pergunta, eu não sei, mas tem a ver Porque, o por seguinte... exemplo, eu nem pensei de fato nessa questão pessoal, mas assim, pedagogicamente, trabalho na escola, e aqui eu acho que tem professores, como você mesmo mencionou, quando a criança está delirando muito, falando muita besteira, tem sempre o contato com os pais, né? Dizer assim, bom, qual é o ponto que está acontecendo aqui para tá refletindo nas ações dessa criança. Mas assim, e com o analista, que são dois adultos, né? Quem é que está nesse ponto de fora para dizer o que é real e o que não é? Aí... Isso é interessante, viu, Juliana? Isso que você trouxe agora, né, para a gente pontuar, porque, assim, na análise, qual é o objetivo da análise, né? O que faz com que o sujeito chegue a um final de análise? É ele atravessar a sua fantasia. Porque o que ele traz para a análise é justamente essa questão, né, do delírio, da fantasia, do ideal, do imaginário, o querer ser, o querer fazer, né, o ideal do outro, o ideal de eu. O conflito é todo esse no processo de análise, tá?
Então, o que o analista ele está ali pegando, capturando, né, como testemunho, somos testemunha da fala do outro, porque o outro ele está falando ali, associando livremente, mas ele não está percebendo o que ele está falando, né? Então, o analista ele está ali, o papel dele é escutar, né, nessa escuta flutuante, ele vai pegando ali o que escapa do inconsciente e traz para pontuar as contradições, né? Essa fantasia que o tempo todo, né, ele traz ali, vamos pontuar isso aqui. Então, o papel do analista é justamente ir aos poucos, dentro da capacidade, né, desse ego, que tem que tomar bastante cuidado, né, que ele vá aceitando essas questões justamente para trazer essa realidade objetiva. E a realidade é uma, porque existe uma realidade psíquica aonde o sujeito ele vive, ele se encontra, e isso é real para ele. Né? Tem até uma frase de Lacan que ele fala: cada um, né, alcança a realidade que dá conta. Então, isso é aos poucos, não o sujeito surta. Né? Isso é aos poucos. Porque o que vem para a clínica é uma alienação ao outro. Inconscientemente, é uma alienação ao outro. Nascemos sozinhos e vamos morrer sozinhos. Eu outro dia até vi um vídeo aí na internet falando, né? Existe cama de casal no hospital? Não, né? Quando você vai para o hospital, só tem uma cama de solteiro lá para você deitar. Então, assim, é esse atravessamento da fantasia ou das fantasias que define o final de uma análise. Que pode demorar ou não, dependendo do analisando, né? Do paciente, do sujeito. É sobre isso. Travessia da fantasia, o encontro com o real, nu e cru, é terrível, né? É muito difícil viver uma ilusão ainda, sendo que a ilusão já desiludiu tudo, né? Então, e dói, né? E dói, esse ego, ele vem cheio de, né? Ele vem barrado, frustrado, e aí o que a gente trabalha na análise? Justamente a questão do narcisismo, né? O sujeito tem que renunciar a algumas coisas para ele dar conta da realidade, renunciar às fantasias. Tudo isso que ele foi construindo ali, ele mesmo, a partir, né, de um contato com a realidade, né, há 3, 4, 5 anos, ali a partir do Édipo. Então, o processo é esse, mas é difícil, viu? O sujeito tem que se bancar, ele vai ter que se bancar nesse lugar. O que é meu e o que é do outro. Né? Então, assim, essa metade que a gente busca a vida toda aí, né, essa fantasia de achar que tem que ter, que em algum lugar do mundo tem o outro que nos completa, é a eterna busca, né? É a eterna busca por esse pai ideal, por esse sujeito ideal, por essa mulher ideal, o que o Adelmo trouxe agora, né? Uma separação depois de muitos anos aí, um divórcio. Como é que a gente lida com isso? Como é que eu lido com isso agora? E aí, como é que eu construo os meus laços? Qual é a natureza do meu vínculo com o outro? E na maioria, isso é patológico. Tem, né, sujeitos, o outro não pode ir, porque não, nós somos um só. E isso é uma fantasia. Né? É a vida, né? Então, provavelmente, são neurônios ômega, né, da consciência que fornece uma indicação. A indicação da realidade objetiva. Em algum lugar, o juízo, né, tem que saber. Aqui um comentário do Adriano, né, um momento anterior, foi assim: na vida comercial, eu nunca tomei prejuízo. Eu tomo um prejuízo aqui, compro uma bicicleta errada, mas depois você devolve, desfaz no Procon, briga, reclama. Na vida prática comercial, é fácil lidar. Tá? Mesmo quando você compra gato por lebre, aí você depois aprende a conferir melhor da próxima vez. Porque o comércio sempre vai ter um golpe aqui, outro ali, né? Tem um cara que compra fiado e não paga. O problema é na vida subjetiva, né? Na vida objetiva, é muito fácil ter sucesso como empresa. É fácil não, mas uma frase do Adriano: nunca tomei prejuízo na vida objetiva, né? Mas na vida afetiva é outra coisa, né?
Então, aqui, a consciência daria indicação da realidade. No caso de cada percepção externa, produz-se no sistema da consciência, então, no caso de cada percepção que vem de fora, na consciência vai se produzir uma excitação qualitativa. É o humor que tinha sido visto lá em cima, né? E também chamou de período. Que na primeira situação, porém, não tem nenhuma importância para o sistema psicológico. Deve-se acrescentar que a excitação do sistema de consciência conduz uma descarga psicológica, descarga da consciência, e que desta, como de qualquer descarga, chega informação ao psicológico. Você estava estressado, né? Liberou. E o sistema psicológico ficou sabendo. Desse modo, a informação da descarga proveniente da consciência constitui a indicação da qualidade ou da realidade para o psicológico. Você estava estressado demais por uma prova, né, um concurso, né? A consciência da responsabilidade do sucesso, se vai suportar o fracasso, se vai dar conta ou não, isso está sendo avisado ao sistema psicológico, né? Quando o objeto desejado é abundantemente investido, a ponto de ser ativado de maneira alucinatória, olha só que interessante o Freud aqui. Você investiu demais, né? No objeto, amou demais, né? Acreditou Isso, demais. amor demais. É isso mesmo, Adel. Amor demais, investiu libido demais no objeto. Estava o quê? Você estava no estado alucinatório, porque você viu demais, né? A ponto de ser ativado de maneira alucinatória esse amor todo. Pensou demais, desejou Também, demais. também se produz a mesma indicação de descarga ou de realidade que no caso da percepção externa. Ô, Adelmo, Fala, Nel. a paixão é a psicose dos neuróticos, né? Rapaz, você fica querendo, né, salvar o outro, né? Bota a mão no fogo pelo outro. Então, a paixão, o amor, né, é típico do humano, né? Isso aí não tem como escapar, né? Você nunca sabe a medida do amor. Ô, Leila, qual é o amoródromo aí? Cadê o amorômetro? Tem um medidor do amor, né? O bafômetro do amor? Não, tem um medidor do amor? Deixa eu botar aqui, levanta o braço, vou botar aqui debaixo aqui, quanto que você está amando? Ah, você está amando só 10%, você tem mais 90% ainda. A medicina não criou ainda o termômetro do amor, né? Então, né, tem uma frase que eu costumo dizer assim com os colegas, né? O que é amor de verdade em psicanálise? Em psicanálise, tá? É uma boa dose de investimento libidinal no objeto. Uma boa dose. Então, o sujeito, né, ele vai ali 24 horas pensando, delirando, desejando, sonhando. O sujeito come, dorme, vai trabalhar, acorda cedo, vai dormir, só pensa no objeto. Uma boa dose Ô, de Leila, investimento libidinal. Isso que é o amor de verdade em psicanálise. tem uma pergunta para você. Hum. E quando o indivíduo ele é bom para outra pessoa só para ele ser reconhecido como bom? Então ele faz a pessoa se sentir incrível, ele trata muito bem, ele cuida, ele, enfim, dá todo tipo de conforto e carinho que a pessoa pode receber apenas para ser reconhecido como bom. Que tipo de amor é esse? Olha, interessante. Aí ele tem que dizer, né? Aí só ele teria essa resposta, porque a gente não tem como a gente interpretar ou chegar a uma conclusão do que seria isso. Mas o que a gente pode observar aí? Tem um excesso aí. Ou seja, agradar o outro para receber atenção, para receber carinho, para receber amor, para ser validado, Seria, percebe? seria então um amor de si? Ou então uma Uma, busca pela perfeição, pela... Acabei de pensar nisso, meu, que como se fosse um problema dele com ele mesmo. Não é isso, correspondência, não. É ele com ele. mas é sempre nunca é sobre o outro, né? É sempre sobre nós mesmos. Nunca é sobre o outro. Então, assim, o que faz com que esse sujeito perca a sua identidade? Percebe? Está faltando aí a identidade do eu. Não tem borda, né? Não está havendo borda, ou seja, eu só existo porque você me percebe, porque você me vê.
Ou então, né, eu busco essa compensação. Tem pessoas que elas só veem sentido na vida se elas estiverem agradando alguém ou fazendo alguma coisa por alguém, senão ela não se sente, né, sujeito. Ela acha que ela nem existe se ela não tiver o olhar do outro. Isso é bem É narcísico, tá? engraçado pensar, é engraçado pensar isso sobre aquelas pessoas muito boazinhas, né? Aquelas pessoas que se esforçam bastante para agradar o outro. Rapaz, olha, já ouviu falar em Maria Teresa de Calcutá? Não, o que ela fez? Não, então, né, essas pessoas já devem ter conhecido já. Uma mulher boa, caridosa, né, passou a vida toda fazendo bem para a humanidade, né, religiosa. O que falamos sobre isso? Olha para o narciso, né, para o narciso dela, para o narcisismo dela, né? Então, assim, nós não somos tão bonzinhos assim, nós não nascemos com essa pulsão de bondade, né? Lacan vai dizer que a única pulsão que existe é a pulsão de morte. Então, é agressiva, é aquela que vem, sabe, destruidora. Então, assim, há uma compensação aí, de eu me sentir bem, né, com o olhar do outro. Então, tem pessoas que não suportam a ideia de que o outro pense que ele é ruim. E isso adoece bem para a clínica com essa demanda, né? Aliás, Aqui, na então, clínica a gente lida com duas demandas, né? A demanda é duas demandas, são duas demandas. Demanda de amor e a demanda de reconhecimento. E aí pode responder aí o que o Melvin falou aí na questão, né? Por que é a gradação? Reconhecimento do outro. Só análise profunda para descobrir, né, as causas. bom, aqui o Adriano botou uma frase assim: o homem prático, na vida objetiva, é um burro romântico, por achar que a mulher terá a mesma facilidade de entender o movimento da realidade. Tá? Então, até copiei e salvei aqui, né? Porque faz um giro, a frase faz um giro, né? Ela dá um giro. Começa dizendo: o homem prático na vida objetiva, aí muda para o romântico. É um burro no romantismo, porque ele acha que a mulher terá a mesma facilidade que ele teve de entender o movimento da realidade. E ela não tem esse mesmo movimento, não, porque ela vê a realidade vestida de fantasia, né? Porque, assim, Leila, também, vamos ser sinceros aqui, a relação da gente no casamento, amoroso, qualquer que seja ele, o masculino, ele vai percebendo na mulher toda aquela vestimenta de fantasia. O meu apartamento aqui é um inferno, né? Livro no chão, né? Cueca em cima da mesa, o sapato virado de boca para baixo. Não tem uma mulher morando comigo, né? Porque quando tem a mulher, ela cuida mais da aparência, do ambiente, e a gente percebe esse cuidado, dá flores, né? Ela bota aquela mesa toda, você tem que ir fazendo o jogo do semblante, né? Você não vai chegar assim, desqualificando, né? Arrumação, se eu estou bonita, você está horrorosa, você não vai, assim, desmontando toda a fantasia dela, você sustenta o semblante, né? É necessário o homem sustentar essa semblantização no jogo, né? Há um jogo aí. Desde que seja compreendido que esse jogo é o jogo do amor, né? O outro lado está sabendo que você está do lado de cá dando esse suporte. Então, é um jogo da fantasia, né? Esse jogo da fantasia, que a psicanálise diz, é preciso atravessar a fantasia, né? Que aí você, então, despe a fantasia, fica pelada completamente, né? Você não vai sustentar mais a fantasia do outro porque está jogando com a fantasia propositadamente, sabendo que você é obrigado a sustentar a imagem. Fulano aqui foi achar que depois dessa separação absurda eu não ia continuar sustentando a imagem. Tá? Ainda me fala assim, Adelbo, o seu irmão Juscelino separou, continua convívio familiar. O seu irmão, a sua irmã, Creusdete, separou, ex-marido faz parte lá da família. Uma terceira separação aí que aconteceu.
Por que você não é igual a eles? Eles fizeram igual o Adelmo fez? Botou um negócio para a mulher, empreendimento, assim, foi promovendo a mulher para ela poder sustentar a família. Se o marido tivesse um derrame, um AVC, ficasse de cama, porque você tem que contar hoje também, o marido é louco, né? Se ele não colocar na esposa dele o empoderamento. O feminismo está correto nesse ponto. Você precisa investir na sua mulher, porque se você ficar de cama com 3, 4 filhos, sem renda, que foi o que aconteceu com meu pai na infância, foi à falência, a mãe botou a Delma para vender picolé, ela foi vender marmita, porque não tinha dinheiro. Você precisa da mulher que põe o suprimento em casa. Mas você, ao empoderar a mulher, tinha um irmão meu que repetiu 40 anos seguidos, falou assim, rapaz, se eu fizesse pela minha mulher o que você faz pela sua, ela tinha metido o meu pé na minha bunda há muito tempo. Então você fica num jogo assim, que você é amarrado de um lado e do outro. Ah, então, você não vai sustentar mais a imagem da sua esposa, que você sustentou 40 anos, empoderando bastante. Depois de separado, eu falei assim, não, agora eu vou olhar o meu lado. Olhei o lado seu e meu, né? Durante 40 anos, você tem razão. Agora não vou mais fazer isso, não. Agora eu vou publicar um ótimo livro aqui, do que é a fantasia, inclusive no próprio tratamento psicanalítico. Porque se você não tiver o real na psicanálise, você... E quando você bota o real, você está tirando toda a fantasia. Né? Então ela dizia assim, Adelmo, eu preciso de me iludir. Você precisa se iludir. E eu sustentei 40 anos. A partir de agora, você vai se iludir sozinha. Não terá mais o seu marido ajudando a sua ilusão. Tá? Porque quem faz isso vira alcoólatra, vai explodir apartamento. Por que você não arranja outra mulher, Adelmo? Parece um disco arranhado. Aí fica, tá vendo? A repressão, né? Eu faço que a minha vida é minha daqui a pouco é cemitério, né? Então vou fazer minha revisão analítica. Quando o objeto desejado é abundantemente investido, né, a ponto de ser ativado de maneira alucinatória, o amor é uma alucinação, tá vendo? Você alucinou que essa pessoa ia corresponder ao compromisso, né? É uma alucinação essa, tá? Você estava alucinado, Adelmo, achando que não ia ser traído. E aí, como é que fica? O compromisso vai até onde? Claro que você não é obrigado a ficar com ninguém quando você não quer mais, mas vai escutar. Então, aqui é uma guerra de... Hoje o feminismo implantou uma guerra... Aliás, feminismo, isso existe há muitos anos. Também se produz a mesma indicação de descarga ou de realidade que no caso da percepção externa, quando você tem alucinação, né? Como é que você separa a alucinação da realidade? Nessa situação, o critério falha. Não tem como você discernir. Mas quando o investimento de desejo ocorre sujeito a uma repressão, como pode acontecer quando existe um ego investido, pode ser imaginado uma instância quantitativa em que o investimento de desejo não seja suficientemente intenso, não produza nenhuma indicação de qualidade. E o juízo vai atuar em cima da qualidade, né? Ao passo que a percepção externa seria capaz de produzir essa qualidade. A única maneira, então, que vai comandar a decisão é a percepção externa. Sempre é isso, né? Você comprou o gato por lebre, você acreditou demais no amor, você apostou as suas fichas no relacionamento. É a percepção externa que vai dizer, né? Você estava iludido. Você nunca Amor achou que ia ser eterno, traído. né? Amor eterno. A questão do amor eterno. Ora, mas se você já sabe que nem você é eterno, como é que você pode prometer amor eterno para alguém? Não, mas E assim esperar tem um também do outro? compromisso, não, tem um compromisso, né? Claro que cada um é livre para fazer o que quiser. Durante o relacionamento, você mantém o respeito à imagem. Depois, foda-se, né? Porque a irmã dela morreu de câncer, né? Foi sustentar a imagem o tempo todo, nunca falou nada, não abriu a boca, não saiu gritando. Por que a sua irmã não saiu gritando pelada no meio da rua? É válido para salvar a vida.
Podia rasgar a roupa inteira, sair correndo. Eu estou enlouquecendo, gente, eu estou enlouquecendo o relacionamento. Meu marido aqui há 40 anos nunca trabalhou, eu sou a única provedora, porra! Tem que arriscar, porra, escreveu a Lígia, né? O amor é risco, né? Então você precisa arriscar, você tem que sair gritando, né? Já que não dá conta. Tem que salvar a sua pele, né? Ficou muda por dentro, travou tudo, respeitou a própria imagem de si mesma enquanto mulher, explodiu por dentro, fez um câncer, com poucos meses morreu. E tinha todos os indicativos que isso ia acontecer, né? Mas não quis também dar ouvido. Então, a indicação de qualidade, né, que diz aqui, ó, a percepção externa seria capaz de produzir. Nessa instância, por critério. Boa noite, Rodrigo Freud. Nessa instância, indicação de qualidade. Porque a diferença consiste em que a indicação de qualidade da realidade, né, quando proveniente do exterior, tá? Aparece sempre, seja qual for a intensidade da catexia. O único medidor da gente é a realidade. A lógica depende do real sempre, tá? A lógica é a ciência do real, né? A lógica é a ciência do real, por quê? O que você tem na mão? É uma maçã? É fácil saber se é uma maçã ou se não é uma maçã, né? Tá? Você tem um mouse na sua mão? É um mouse, isso aqui, ó. Então, o único medidor é o real, né? Deus existe na mente só. Isso, né? Só que o inconsciente, né, Delma, aqui no caso, para Freud, ele não tem lógica e é moral, não tem idade e não tem contato com a realidade. E aí, né? Como é que nós vamos lidar com isso? Percebe? Bom, A maioria das nossas ações são inconscientemente. Nós somos aqui uma revisão da psicanálise com o narcisismo, quer dizer, o Freud mesmo, o inconsciente modifica e deixa de existir depois do narcisismo. Ele passa a ser o id, as pulsões indomáveis que o ego, o eu, nós estamos botando aqui na introdução do eu, né? Como é que o eu, porque o projeto de 1895 é retomado lá no Além do Princípio do Prazer, é o mesmo artigo, modificado os nomes, né? E depois do ego e o id, quando o Freud abandona o inconsciente, mas ele nunca abandonou completamente, então ele ficou todo enrolado com o narcisismo, né? Depois do narcisismo seria o eu, ele tem que conter as pulsões do id, ele não é nada inconsciente, não. Ele não percebeu que tinha comprado gato por lebre, ele não perceber é inconsciente, é verdade, e está ali latente, porque você está percebendo que tem alguma coisa no ambiente, né? Você está envolvido com alguém que pode te trair o tempo todo. Ainda bem que eu salvei meu patrimônio, o Marcelo não salvou. O Marcelo fez o quê? Investiu tudo com a esposa num comércio. Um certo instante, a mulher dele mandou ele embora de casa, ele falou assim, Adelmo, com 60 anos de idade, eu vou ter que morar com meu pai, eu trabalhei a vida inteira, não fiz plano de saúde, não tinha carteira assinada, nós tínhamos um comércio, poxa. Apostei na minha mulher, no meu filho, o casamento. Vai vender o apartamento e quer que eu vou... Eu não tenho renda. E o negócio ficou com ela. Explodiu o apartamento e se matou. Então, é assim, a gente não vai resolver o problema dos outros aqui, não, e nem de Freud. O Freud, ele se enganou com o inconsciente, ele está megalomaníaco demais, achando que tinha coberto uma ciência do inconsciente, dos sonhos, e a gente também trabalha aqui na perspectiva do narcisismo. Depois de 1914, a psicanálise mudou completamente. O eu não consegue conter o id, né? O id é impossível, ele quer fazer o negócio, ele quer comprar o gato, o eu tá ali, rapaz, esse é uma lebre, esse é um gato, essa mulher vai te roubar. Ah, mas ela é linda, ela é gostosa, mas aí vai embora e pô lá na frente, né? Tanto a mulher como o homem, né? Ninguém é confiável. A gente está trabalhando aqui com Freud, com Machado de Assis, na relação Pílades e Orestes, que é o mito da amizade, né? E da confiança. Tem um capítulo do livro só sobre isso. O livro vai ser lançado dia 14 de maio. O Machado era mais precavido com o ser humano, né? O ser humano não é confiável, pronto.
Olha, Qualquer que seja ele. Fala, Freud. boa noite atrasado, porque eu realmente capotei com aquele mocotó. Mas eu peguei aqui um pedacinho da história. O Freud, ele era de uma grandeza, de humildade tão grande que nem ele explica. Eu diria assim, até me confundia aqui no que eu queria dizer. Mas o seu comentário vem na sequência que a gente comete de vez em quando. Você nem lembra agora, assim, porque entrou agora, né? Mas, assim, quando o Freud introduziu o narcisismo na psicanálise, ele deu um tiro no pé, né? Ele tinha que ser honesto, tá? Nesse ponto, o Rodrigo Freud está aí correto. O Freud não podia entregar uma ciência, né, para a sociedade com um erro nela, né? Uma falha. A falha era não ter pensado desde o início o narcisismo, que é o auto-engano. Quando ele introduziu o narcisismo, ele mesmo autodenunciou-se e dificultou a própria psicanálise, porque é uma conquista depois da experiência, né? O narcisismo tem um efeito sempre retroativo, ele sempre é a posteriori da experiência. O narcisismo, o próprio eu é produto de uma experiência. Isso vai marcar o resto da vida da pessoa, né? Lá no narcisismo é que o Freud escreve finalmente a frase que modificou completamente a psicanálise. Não existe uma unidade como eu desde o início. O eu não é biológico, ele é uma representação imaginária, conquistada depois da experiência. Ele vai se autogerir a partir dos 5, 6 anos de idade, adquirir alguma responsabilidade. Antes, ele não tinha nenhuma responsabilidade. Era uma criança que, né, precisou adquirir. Então, nós estamos vivendo esse dilema da psicanálise por uma dificuldade do Freud, porque também, assim, é perdoável, tá? O Freud foi jogado na mão dele um monte de doente, que ele não sabia o que era aquilo, ninguém sabia. Ele correndo para ajudar aquela gente, não via que essas doenças toda era causada pela vaidade, pelo narcisismo. Depois que ele foi descobrir de trás para frente, tá? Então, não é culpa dele. Para o Machado de Assis foi muito mais fácil, porque ele já começou vaidosamente, né? Ele não era médico atendendo gente morrendo para salvar a vida. Ele não correu para o consultório para atender ninguém. Ele foi escrever livros. É muito mais fácil para o poeta perceber o narcisismo, né? Lógico. Então, há uma diferença, né, no Freud e no Machado, porque o Machado era literatura, não estava envolvido com salvar a vida de ninguém. Então, vamos voltar aqui, porque está rendendo hoje, né? Aqui nós estamos no capítulo 2 ainda, né? Que é o processo primário e secundário. O processo primário, que é o id, né? E o processo secundário, que é a concepção, que vai conter o id. Então, ele vai dizer repetidamente que nesse capítulo a distinção entre percepção da realidade e a ideia na mente, tá? Por outro lado, o psicológico precisa de uma indicação que atrai a sua atenção para o reinvestimento de uma imagem hostil. Não, aqui já passamos, né? Vamos passar para o 4. Esse é o 3. Ambas, o investimento de desejo e a liberação do desprazer, quando a lembrança, aqui o importante é também assim, no início, o embrião, o bebezinho que nasce, e depois a conquista do eu, essas passagens todas são progressivas, resultando da experiência. Isso vai provocar inaugurações de novas sinapses, que vai se dizer assim hoje na linguagem neuronal, seria novas bainhas de mielina, novos neurônios catequizados, novos neurônios investidos, para não ter que passar pela poda neural e cortar os neurônios que estavam sem atividade nenhuma e mortos, né? Nós estamos trabalhando hoje com a linguagem atual, que chama também de poda neural. É disso que está falando aqui, né? Porque quando você tem essa liberação de desprazer, quando a lembrança em questão é de novo investida, podem ser biologicamente nocivas. É o que acontece na catexia no investimento do desejo sempre que ela ultrapassa determinada quantidade e, desse modo, age como estímulo à descarga. Claro, né? Se o desejo investido ultrapassou a quantidade, vai precisar descarregar, né? Aí vem o medo, né? Porque você não quer que ultrapasse essa quantidade investida. Que é o medo. Por isso que o eu tem que segurar o id, né?
Ao mesmo tempo, tem que avançar. Então, você fica no impasse. Eu preciso avançar e tenho medo de avançar. É o problema. E é o que acontece também na liberação de desprazer. Pelo menos quando o investimento da imagem minêmica hostil, que é o medo, né? Emana por associação do próprio psicológico. Tá? O próprio psicológico tem dentro dele o medo do escuro, né? O medo da realidade. Tá? Então, o medo vem de dentro e não do mundo externo. Aqui, mais uma vez, trata-se, portanto, de encontrar uma indicação para distinguir entre percepção e lembrança. Quinto, provavelmente são neurônios ômega que fornecem essa indicação, uma indicação da realidade objetiva. No caso de cada percepção externa, produz-se em ômega, na consciência, uma excitação qualitativa que, na primeira situação, porém, não tem nenhuma importância para o psicológico. Deve-se acrescentar que a excitação da consciência produz uma descarga da própria consciência e que desta, como de qualquer descarga, chega a informação ao psicológico que está informado, né? 6. Quando o objeto de desejo é abundantemente investido a ponto de ser ativado de maneira alucinatória, você está apaixonado demais, também se produz a mesma indicação, apaixonado demais ou iludido demais, ou auto-iludido, né, também. Eu estou muito auto-iludido com tudo isso. E também se produz a mesma indicação de descarga ou de realidade que no caso da percepção externa. Nessa situação, o critério falha. Se o critério não falhar, você nem ama, né? Tá? O critério tem que falhar para você cair na ilusão do amor também. Nessa situação, o critério falha. Mas quando o investimento do desejo ocorre sujeito a uma inibição, como pode acontecer quando existe um eu investido, pode ser imaginado uma instância quantitativa em que o investimento de desejo, não sendo suficientemente intenso, não produza nenhuma indicação da realidade, ao passo que a percepção externa seria capaz de produzir essa percepção. Nessa instância, portanto, o critério manteria seu valor, porque a diferença consiste em que a indicação de qualidade, quando é proveniente de fora, aparece sempre, seja qual for a intensidade do investimento, ao passo que, quando proveniente do psicológico, ela só se manifesta em presença de intensidades elevadas. É claro, o psicológico, que você está muito agitado, aparece, né? É, por conseguinte, a inibição pelo eu que possibilita um critério de diferenciação entre a percepção e a lembrança. É interessante aqui ele dizer que é necessário o eu inibido para ter um critério de diferenciar, porque se ele estiver muito eufórico, né, ou acreditando demais nas palavras, nas ilusões, né, ele vai para o buraco junto. Tá? O eu tem que estar contido e perguntar a terceiros, perguntar a si mesmo. O Ferenc se mandou a Elma Palos ir conversar com o Freud. Ele queria discernir se ele tinha amor por ela e ela por ele, a ponto de casar. Era paciente. Quando a Elma foi conversar com o Freud chamou a atenção dela, foi chamando a realidade. Está vendo o princípio de realidade aí? O Ferenc teve um cuidado de mandar uma paciente, que era filha de outra paciente. O Ferenc atendia a dona Gisela Pasmos. Dona Gisela gostou tanto do tratamento, no estilo João de Deus, com sexo e tudo, que levou a filha também. Aí o Fênix passou a pegar a filha também, né? Vou resolver aqui o sofrimento psicológico da filha. Mas ele passou a gostar da moça. Aí falou assim, vai lá perguntar ao Freud se o que você sente por mim é amor verdadeiro ou se é uma ilusão. Lá foi a Elma. Está no livro do Narcisismo isso lá, né? Um caso clínico no livro do Freud com Ferenc. Um caso clínico nunca publicado, tá? Está no livro do Narcisismo. Pois é, né? Aí Freud é obrigado a escrever o texto lá, né? Recomendações aos médicos, justamente porque estava acontecendo esse envolvimento do analista, né, com os pacientes, vão analisando. E ele teve que fazer, então, esse corte, né,
Peraí, isso aqui está errado. Como é que eu vou dizer para você, né, se o que você sente é amor ou não? Só você sabe, é igual o Mel que perguntou agora há pouco, né? Só você sabe se o que você sente é amor ou não. E quanto mais você explica, menos amor será. Tá? Porque não se explica. É um fenômeno, né? E é É, inconsciente. isso aí. Percebe? Porque quando você começa a explicar uma coisa, já não é mais da ordem do real, e sim do imaginário, do ideal. Percebe? Porque se for racionalizar o amor, ele acaba, né? Quando lá no artigo chamado Amor de Transferência, o Freud joga a pergunta que ele não responde, mas ele, ao mesmo tempo que não responde, acaba respondendo assim, ele fica na dúvida, né? Quando que o amor é genuíno ou não? Porque também na relação transferencial costuma acontecer casamento. Por que não, né? Não é proibido o aluno e o professor em sala de aula, o médico com a paciente, o gerente com a Sim, empregada, acaba isso. casando e indo embora, né? A questão é assim, assumir. O difícil é você assumir, né? Bancar aquilo ali publicamente. Bancar. Bancar o Aí desejo, isso. bancar, Assumir os riscos, né? Bancar o desejo é assumir os riscos. é isso Que aí. um dia isso aqui vai acabar, que um dia isso aqui, né? Não, qual seria, né? Qual seria a melhor frase, né? Para a gente usar em questão de relacionamento? Que seja recíproco, né? É isso aí. Enquanto dura. Então, assim, tem que, até onde for recíproco, a gente está junto. Quando Isso não aí. for mais, aquele que tiver mais inteiro, que lida melhor com a realidade, ou em outras abordagens, que é mais resiliente, que é mais forte, né? Vai lidar melhor com isso do que o mais apegado, do que o que É, amou demais, ou do que o que investiu o libido demais no objeto, no outro, né? é. Tem um texto que nós lemos em Machado de Assis, de 1860, Jorge Victor Renaud, um belga, escreveu um texto de 10 páginas, em francês, né, da Bélgica, chamado Queda que as mulheres têm pelos tolos. Esse texto, Machado traduziu, jovem ainda, com 21 anos de idade, para o português. Está publicado, a gente leu já. Ali, o autor, disfarçado de personagem, ele faz a narrativa sobre como que, no amor, a mulher tem uma queda pelo homem que ela consegue fazer de tolo, apaixonado por ela, iludindo e vivendo a ilusão do amor. Então, esse texto é fundamental, entendo eu, para a questão do envolvimento afetivo do homem com a mulher, né? Que a mulher tem todo um floreio, assim, ela é o adjetivo da vida, é o colorido, né? Que você vai sustentando aquilo na relação, né? Então, esse livro, esse textinho de 10 páginas, ele, inclusive, o Jorge Victor Renaud, ele fez questão de citar 9 indicações bibliográficas, né, livros, dizendo, eu vou escrever um tratado apenas de 10 páginas, mas se você estiver interessado em pesquisar, faça como eu fiz. Estão aqui 9 livros que eu fui estudar, então é A Fuga para a Cultura do Freud, né? Você vai se instruir na cultura para você, então, ficar sabendo melhor um pouco o perigo que é a relação. Mais ou menos isso. Vamos voltar aqui, então, para continuar. Por que a diferença consiste na indicação de qualidade, quando proveniente do exterior? Aparece sempre, seja qual for a intensidade do investimento, ao passo que, quando proveniente do psicológico, né, da mente, então, ela só se manifesta em presença de intensidade elevada. E essa intensidade elevada pode ser enganosa, né? Você está muito alucinado. É, por conseguinte, a inibição pelo ego, quando o ego inibido, contém para criar um critério que ele chama de diferenciação entre o que é percepção e o que é lembrança. A experiência biológica ensinará, então, a não iniciar a descarga antes da chegada da indicação da realidade. Interessante que ele foi por conta da experiência biológica, isso, tá? A experiência biológica é que vai ensinar, né? A experiência, uma vez eu perguntei no grupo assim, você já teve experiência neuronal? Experiência neurológica?
Aí a Margarete respondeu, já, quando eu botei a mão no fogo, tirei logo. A experiência biológica vai ensinar a não iniciar a descarga antes da chegada da indicação de realidade. E tendo essa finalidade em vista, a não levar a catexia, o investimento da lembrança, além de certa quantidade. Então, o Freud fica sempre com esses medidores subjetivos. A ideia é assim, agora daqui para frente cada um se vira, tá? Como falou a Leila aí com o Lacan, né? Cada um vai dar conta da sua capacidade né? Aqui, vou trazer o recorte lá do Machado, aqui está faltando 20 para as 10. Quando fala da alucinação, ó. Pela minha parte, fosse alucinação, fosse a realidade, aconteceu em criança um caso desses. Tinha ido ao quintal do vizinho tirar umas frutas. Meu pai, que é a voz da lei, né, ralhou comigo brigando. É um perigo você fazer isso, né? Ah, é um perigo. Se o vizinho der um tiro, te mata. E tem um direito. Você está roubando fruto no quintal dele. Meu pai ralhou comigo e eu aviso da lei. De noite na cama, dormindo ou acordado, eu creio que acordado, vi diante de mim a minha própria figura, a figura do pai, então, que me censurava duramente. Ele viu, diz aqui o leitor. Bom, isso aqui é uma ficção, é um escritor literário, né? Se viu ou não viu, não interessa. Está dizendo assim, então tem uma voz externa à minha visão. Olha o perigo. Durante alguns dias andei aterrado e só muito tarde chegava a conciliar o sono. Não conseguia dormir. Tinha medo dele mesmo agora. Porque o super-eu, né, a voz do pai, a lei, entrou dentro dele e agora vigia ele. Não conseguia dormir. Tudo eram medos. Medo de criança, é verdade. Impressões vivas e passageiras. 2 meses depois, levado pelos meus rapazes, amiguinhos de infância, né? Consórcio da primeira aventura, senti a alma picada das mesmas esporas e fui outra vez às mesmas frutas vizinhas. Então, repetiu. Depois de enfrentar os demônios internos, ele repetiu. Nesse conto aqui, o garotinho aqui, depois que se torna adulto, ele não consegue namorar, não. Tá? Ele tem uma namorada, mas não consegue pôr a mão nela. O Machado é muito habilidoso com a psicanálise literária, querendo mostrar o seguinte, como que esse aviso do pai é necessário para educar o filho, né, para respeitar a lei, a gente tem a obrigação de transmitir aos nossos filhos o medo da lei, né? Tem que ter pavor à lei, porque se você infringir... Os 3 rapazes aqui, a vida inteira, eu falei, olha, se algum dia um guarda de trânsito te mandar você tirar o documento e mostrar, você simplesmente obedece. Porque se você for contra o guarda do trânsito, você simplesmente vai preso. Seu pai não vai estar lá, não. Diante da lei, você tem que levantar as mãos para cima, né? Você é suspeito, pronto. Até provar que não é. Então, assim, é um aviso da lei é para organizar a sociedade, é necessário, né? Então, essa alucinação da realidade, ela vem acontecer aqui na infância, quando você tem uma lei dentro de si mesmo, alucinando o medo da realidade o tempo todo, né? Vou voltar ao Freud aqui para terminar hoje, né? Aqui nós estamos no 7. Vamos parar aqui no 15, né? Cognição e pensamento, deixamos para a semana que vem. 7. Por outro lado, a excitação dos neurônios imaginários, né, da consciência também pode servir para... Aqui tá, eu botei isso aqui pelo seguinte, né? Aqui ele está com o neurônio da consciência extremamente excitado, esse garotinho. Meu pai brigou comigo, eu fiquei com medo. Aquilo me deu agitação noturna. Dormindo ou acordado, via diante de mim essa figura brigando. Cuidado, rapaz, cuidado, hein? A excitação, então, aqui é o neurônios morais, tá? O neurônio da moralidade, né? Da lei. A excitação dos neurônios da consciência também pode servir para proteger o sistema psicológico, no segundo dos casos mencionados, a ideia de distração aqui no caso. Ele criou aqui um desvio, né? Uma válvula de escape. Isto é, atraindo a atenção, porque o garotinho também chegou um instante que ele teve que dormir, né? Distrair, não vai acontecer nada não, eu vou lá roubar fruto de novo, ninguém vai ver não.
Você cria uma saída. Isto é, atraindo a atenção do psicológico para o fato da presença ou ausência de uma percepção. Então, aqui é interessante como vem um auto-engano, né? O próprio psicológico, tá, vai distrair a moralidade quanto à presença ou ausência dessa percepção que pode não ser tão real assim. Com essa finalidade, deve-se presumir que os neurônios da consciência estão originalmente vinculados de forma anatômica com as vias de condução procedentes dos diversos órgãos sensoriais, e que os neurônios da consciência reorientam sua descarga para os aparelhos motores pertencentes a esses mesmos órgãos sensoriais, tá? A gente for ler agora isso aqui com o Machado, ligado, né? Ligando no Machado, a gente vê o quê? Você quer realizar a sua descarga, você quer ir lá roubar fruta, você quer comer uma goiaba, né? Escondido. Você vai lá realizar o ato, né? Reorientam a sua descarga para os aparelhos motores pertencentes a esses mesmos, reorientam, né? Os neurônios da consciência, ó, vão lá e faz assim mesmo, né? Ah, mas não precisa matar o garoto porque ele estava só roubando goiaba, né? Aí está exagerando. Mas aqui está o protótipo da lei, né? É o protótipo. Sensei, Fala, Freud. eu passei muito por isso. Assim, coisa de frutas. Aqui no DF, na rua onde eu morava, tinha a chamada faixa verde. Então a gente pegava manga, pegava goiaba, todo mundo na casa de todo mundo. Não era roubo. Mas tinha uns amiguinhos meus bem playboys que incentivavam a roubar no mercado, tipo um picolé, uma balinha. Era horrível. Eu acabava sendo pego, porque eu sou mó otário. Ah, porque você é muito bobão. Por que você não foi esperto, não roubou certinho? Mas Roubei. são coisas de... A liberação como disse aqui na última semana, domingo passado, o Melk, né? Quando lembrou assim, na psicologia de grupo, quando você está em grupo, como aqui falou, né? Os dois meninos, né? Ó, levado pelos mesmos rapazes. Quando você está em grupo, você toma coragem de fazer as coisas que sozinho você não faria. Sozinho, está sem dormir e tal, meu pai raiou comigo. Agora em grupo, vamos lá, vamos, aí você vai em grupo, né? Psicologia de grupo, você suspende. E também é coisa de momento, né? Aqui, meus filhos falando assim comigo, pai, você está ultrapassado, você está velho demais. Se um caminhão de iPhone tombar aqui no asfalto, hoje em dia, burro é quem não pega um e sai correndo. E no meu tempo um outro tempo aí dizia assim, se você pega alguém caído, você não rouba dele, você ajuda a guardar a carga, né? Então, a realidade vai mudando, a gente não tem esse controle. O que importa aqui é assim, vamos avançar com nossa leitura, porque os próprios pais também já estão percebendo o vacilo do surgimento da criança autista. Falta de experiência com a realidade, nós estamos lendo isso aqui, no artigo do Freud, 1895, né? A experiência com a realidade vai inaugurar, então, novas facilitações neuronais. A ideia é essa. E vai dizer aqui, então, em tal caso, a informação desta última descarga, a informação da atenção reflexa, atuará para o psicológico como um sinal biológico de que ele deve enviar uma quantidade de investimento nessa direção. Resumindo, pois, quando há inibição por um ego investido, né, um eu investido, ele segurou a onda, né? Quando tem inibição, porque o eu segurou para não avançar, gera um mal-estar interno que você queria, mas não pôde. Resumindo, quando há inibição, as indicações de descarga da consciência tornam-se, em termos muito gerais, indicações da realidade. O próprio medo é indicação da realidade, que o psicológico aprende biologicamente a aproveitar. O texto do Freud não foi publicado, Leila, porque ele é mal redigido, tá? A gente lendo aqui, agora com o conhecimento mais avançado da psicanálise, a gente vê que o texto é uma redação boa, né? Muito boa, mas é crua demais, assim, muito direta, né? E parece que se simplifica, né? Quando o ego, no momento em que surge uma indicação da realidade, o eu, né, se encontra em estado de tensão e desejo, querendo, ela permite que se siga uma descarga no sentido da ação específica.
Quando a indicação de realidade coincide com o aumento de desprazer, o psicológico produzirá, então, por meio de um investimento colateral de considerável grandeza, uma defesa de magnitude normal situada no lugar indicado. Se não ocorrer nenhuma dessas duas circunstâncias, o investimento poderá prosseguir sem nenhum impedimento, de acordo com as condições em que se encontrem as facilitações. O investimento de desejo, levado ao ponto da oscilação, completa a produção do desprazer, que envolve o dispêndio total da defesa. Isso, né? Então, essas coisas são por nós designadas como processos psíquico-primários. É muito cru, tá E muito você? cru mesmo. Não, eu não sei, E assim. eu acho que é muito cru e ao mesmo tempo é muito exato. É porque naquela época não vinha Freud com essas coisas e teve que ser muito lapidado para virar medicina. Para virar um Eu texto mais bem acredito assim. elaborado, né? Para virar um texto É, mais bem elaborado. Agora, aqui, Freud, Rodrigo Freud, nós estamos lendo como se fosse uma carta privada. São cartas privadas ao FLIS, né? Na carta privada é comum ser cru, ser mal elaborado, né? Não foi publicado, tá? Não, se ele fosse publicar isso, tinha que lapidar tudo, né? Refazer o texto, né? Mas ele está tentando criar uma psicologia científica, né? Que ele chamou de neuronal, os neurônios imaginários, né? Porque esses neurônios imaginários são todos vinculados às proibições da realidade. pois é, eu não vejo como malvado ou mal feito ou muito cru. Porque é uma ciência inexata que a gente ainda teve que enfrentar, né? Mas começou por aí. É. Olhe bem. É um dos melhores textos pelo seguinte, porque como ele não foi justamente elaborado para esconder as dificuldades, ele ficou exposto a uma pesquisa que a gente pode aproveitar numa versão em que, para um médico hoje, pediatra que cuida de criança, para um fonoaudiólogo, para quem está lendo esses detectores, esses usuários de, como é que chama, de diagnóstico, que são muito mais, que não leram isso aqui, e com esse conhecimento que a gente está obtendo, eles não vêm compreender a formação. Mas, pelo que eu estou vendo agora, os pais já estão ficando com medo, apavorados com o índice de autismo. Eles estão correndo para a realidade liberar os filhos. Está melhorando, tá? A doença sempre é um indicativo também para você se prevenir contra ela. Não vai alguém dizer aqui que adora meu filho autista, né? Depois que tem, aí tem que cuidar, é claro. Mas, assim, como é que eu prevejo para não ter, né? Ô, Como é que eu... Adelmo, Fala, meu. o estado de saúde, né, ele é só uma expectativa para a doença, né? É, isso aí. O Freud usa muito essa frase do Melk, né? Assim, o estado de doença, ele é ótimo indicativo de que eu sou enquanto eu não cheguei à doença. É o perigo que eu posso chegar, né? Não é uma informação. Então, vamos terminar aqui essa passagem de hoje, que já são 5 para as 10, dizendo o seguinte: o investimento do desejo levado ao ponto da alucinação e a completa produção do desprazer, então, tu está alucinado, que envolve o dispêndio total da defesa contendo esse desprazer e essa alucinação, são por nós designados como processos psíquicos primários. Veja só que interessante. Você tem uma alucinação com a realidade, você está vendo uma coisa que você sabe que não é, né? Esse amor todo não existe. Completa produção do desprazer, então, você se sente inseguro, tá? Envolve o dispêndio de defesa, que você fica envolvido assim, eu entrei numa furada, são por nós designados como processo psíquico primário. Você está, então, aí acreditando no amor, né? Processo psíquico primário. Em contrapartida, os processos que só se tornam possíveis mediante um bom investimento do eu, um eu crítico, né? E vendo a fantasia,
e que representam versões atenuadas dos referidos processos primários. Se você atenuar né, essa fantasia toda, você vê a realidade como ela é, são descritos como os processos psíquicos secundários. Olha que interessante. Então, se você despir a alucinação e ver o real como ele é, você vai falar assim, amorzinho, vai lá que, ó, eu não caí nessa conversa não, tá? Tô fora dessa. Ah, você não me ilude mais facilmente, e tanto ela como ele, né? Tô fora desse seu, tô Então, fora Adão, desse seu, tô fora desse seu jogo. então, Adão, mas aí é que tá, Freud vai falar sobre isso lá no texto dele, né, Introdução ao Narcisismo, justamente, ele acho que ele, não sei se ele fala no finalzinho, que é justamente sobre isso, né, o amor é cura, mas também é loucura. É. Se ama, né, É isso, né, amor é cura, mas também é loucura. isso aí. É. Que ótima frase, hein? Se ama, se não ama, eu agora esqueci, agora me enrolou aqui a ideia, mas assim, tá lá o texto, É viu? porque, Não, hein, Amor é Leila? cura, mas vamos aqui, mas também Freud. é loucura. O amor cura, mas ele também Eu leva falava do a amor fraterno e o amor conjugal, e tem a paixão também. Tem a paixão fraterna, que a mãe não ama o filho. A mãe é apaixonada pelo filho. Tem a paixão também. Ah, entendi. O amor é cura, mas também é loucura. Se ama, sofre. Se não ama, adoece. Está Se lá no ama, texto. se ama, sofre, se não ama, Se não adoece. ama, adoece. É preciso amar para não adoecer, mas ao amar, pode também adoecer pelo sofrimento. Sim, e que VCA, é bom, né? o que é E bom, que, né? para alguns casos, é bom. Então, assim, mesmo a gente entendendo que essa coisa toda, né? Vamos lá, essa porra toda não tá boa, mas tá gostoso ficar aqui. É mais ou menos assim. A Por gente aí. sabe que não é real, mas é bom estar ali com o outro, É. tá? Essa esse é o que dá liga na fantasia. Para terminar, VCA, que é a pré-condição necessária destes últimos casos, então, que é você ter o princípio do prazer funcionando ligado ao princípio secundário da realidade, né? Você tem que estar ligado ao divertimento e ao prazer, princípios psíquicos primários, simultaneamente com os processos psíquicos secundários, que é a realidade, ao real. VCA, que é a pré-condição necessária, é a utilização correta das indicações de realidade. Ô, Freud, poxa, cadê as indicações corretas, Freud? Que só se torna possível quando existe inibição por parte do ego. Se você tiver com o ego inibido, você consegue impedir cair em tanta fantasia. Agora, esse meio termo aí, bicho, não me pergunte de fique não, porque o Lacan, como diz a lei, ele sabe. Mas o Lacan já morreu tem muito tempo. Cada um vai ter que saber a quantidade que aguenta, né? Isso aí. Então, nós estamos numa leitura aqui de uma psicanálise bem realista, né? Assim, bem sem aquela vestimenta toda de superioridade do entendimento, né? Que às vezes é apresentada. As próprias dificuldades do Freud, que são durante a construção, né? Olha aqui que bonito que ficou para a semana que vem, aproveitando a Lígia, ó. Só vou jogar uma pitada aqui para a turma se animar de vir domingo. Formulamos a hipótese de que durante o processo de desejar, a inibição por parte do ego produz um investimento moderado no objeto desejado. Durante o processo de desejar, tá? Você está desejando, você quer, né? Quer passar a mão na bunda dela. A inibição por parte do eu produz um investimento moderado do objeto desejado. Olha aqui a Lígia, ó. Olha a inconsciente aqui da Lígia. E a inconsciente, com um saiote ridículo, mostrando a rendinha da calça. Mas e a polícia? Aqui a Lígia, que é escritora literária, brincando com as palavras, né? Porque a Lígia botou a inconsciente, tá? Ela sai rebolando, né? Mostrando o saiote ridículo com a rendinha da calça, o outro fica lá babando e não pode fazer nada porque é inconsciente, né? Tem o direito de fazer isso inconscientemente, né? Deixando o outro super excitado.
Botei Isso, essa ela não frase. sabe. Aí é interessante nessa fala dela, sabe por quê? Porque assim, ela não. E a inconsciente, ou seja, né, bota bastante aspas. A inocente, né, sai ótimo. Então, assim, mal sabe ela que o bicho homem, no sentido homem ou mulher, né, no sentido aqui masculino e feminino, não é de confiança, vivemos enjaulados socialmente, né? Nós precisamos reprimir a nossa pulsão de morte agressiva. Então, assim, hora ou outra, ela passa num lugar, numa esquina, no metrô, numa parada de ônibus, dentro de uns... E aí ela lida com esse sujeito que não consegue bancar, né, sustentar essa repressão, e aí ele solta. E aí ele libera, ele passa a mão na bunda dela, percebe isso? Porque é você provocar o outro, provocar o homem no sentido, né, masculino, feminino, homem, mulher, não subestima. Não podemos subestimar. Tem até uma frase bíblica, né? Triste do homem que confia, assim, confia no outro homem, tá? Por quê? Porque nós somos assim. É a nossa natureza. No mais puro ser, nós somos assim. Então, assim, é confiar demais no outro. É colocar a sua segurança achando que o outro... mas ele tem que me respeitar. Ele só te respeita, a gente só respeita o outro porque somos forçados a respeitar, tá? Dentro da civilização, porque se não houvesse essas regras, essas leis, nós não iríamos respeitar nada. É isso aí. Então, a gente deixa aqui a calcinha, né, com a renda, né, como é botoaleira, e a inconsciente, né, sai rebolando, se ela não sabe o que está fazendo, né, inocente, coitada. Saiu quase nua, com um saiote ridículo, mostrando a rendinha da calcinha, que a Lígia escreveu. Aí pergunta, e a polícia? A Lígia é terrível, tá? Então, a gente vai deixar Boa aqui noite para galera. Deixar para a semana que vem. E Quinta-feira, quem teve né? paciência aqui, quinta. Agradecer aqui um por um, né, os colegas. Pedro, né, obrigado, Pedro, Wesley, tá? Ricardo, né, Roberto. Boa noite a todos, boa semana. Boa noite, Leila. A troca de ideias aqui. Obrigado, Marcos, por ter participado, né, até o fim. Consegui acompanhar toda a leitura. Obrigado. Mas foi... Obrigado, Andréia. Terrível, né? Um pouquinho que eu consegui, foi muito bom. Obrigado. Valeu, Cristóvão. Boa noite, gente. Fala, Melk. Citar um aforismo do Nietzsche aqui, o aforismo 249. Bem e mal são preconceitos de Deus, disse a serpente. A serpente que disse? Achei engraçado aqui. Isso aí. Vamos que vamos. A gente vai reunindo aqui na nossa missa dominical, né, a missa do narcisismo, a nossa pregação, né, os pastores, formadores de novos profetas, né, que tem o Roberto aqui na formação continuada há muito tempo. Obrigado por ter vindo, Melk. Boa noite a todos. Boa noite, Maria. Valeu. Boa noite, colegas. Vamos botar aqui para desligar a gravação, né? Deus é um intolerante. E aí é a gente isso aí. fica nos grupos Parar a gravação. de filosofia, tem vários, né?